Olá pessoal, está começando pela TV Sete Lagoas, canal 9 da NET e pelas redes sociais, mais uma edição do programa Ponto da Saúde. Hoje eu trago para vocês um tema que é o mesmo do tema da semana passada, que foi um sucesso pelas redes sociais, na minha loja, muita gente perguntando, com dúvidas, e como é um tema enorme, hoje eu trago para vocês mais 3 suplementos para a gente poder conhecer um pouquinho mais, para poder tirar um pouco de crenças ou reafirmar coisas que vocês já sabem, ok? Semana passada nós falamos sobre o Whey Protein, sobre creatina e sobre os BCAAs. Hoje eu trago para vocês os pré-treinos, a glutamina e os termogênicos, mais conhecidos como queimadores de gordura. Bom, os pré-treinos. Os pré-treinos, sem dúvida nenhuma, é a febre da atualidade. Todo mundo nas academias, nas lojas de suplementos, sempre procuram qual que é o melhor, qual você está tomando, qual dá mais resultado, funciona ou não. E aí, você sabe me dizer se funciona ou não, se dá resultado? Então, o que acontece com os pré-treinos? Antes, na época da década de 90, mais ou menos, quando as pessoas queriam mais energia, mais disposição para treinar, elas faziam uso dos carboidratos. Tem, por exemplo, a maltodextrina, que até hoje é muito consumida. Hoje em dia não. Esses pré-treinos viraram febre, tá? E eles são compostos geralmente de cafeína, efedrina, taurina, sempre estimulantes que dão a ideia de mais rendimento, mais disposição, de que vão melhorar o treino do atleta. Mas esses compostos nem sempre funcionam, porque tem pessoas que, independente da dosagem, não são sensíveis a essas substâncias. Sem contar que elas podem gerar algum tipo de dependência, elas podem causar arritmias cardíacas, que é o coração bater em compassos diferentes, hipertensão arterial e até mesmo desencadear um quadro depressivo se a pessoa tiver alguma predisposição genética para isso. Ok? Sem contar também que eles atrapalham a absorção de alguns nutrientes, como por exemplo ferro, cálcio, magnésio, e que são de extrema importância para um resultado melhor na atividade física. Então, fiquem atentos quanto a isso. Outro ponto importante sobre os pré-treinos que a gente tem que ressaltar é que a maioria das pessoas que procuram esse tipo de suplemento, que buscam um melhor resultado com eles, geralmente querem aumento de massa muscular com ganho de peso. São geralmente aquelas pessoas mais magrinhas, né, que querem um resultado melhor com esses suplementos. Mas o que acontece? Essas substâncias contidas nele, muitas vezes aumentam o metabolismo, fazendo com que você tenha um gasto calórico maior. A partir do momento que você gasta mais, se a sua alimentação não estiver adequada, ao invés de ganhar massa, você pode vir a perder peso, o que não é interessante para esse grupo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a glutamina. Glutamina é o aminoácido mais abundante no nosso plasma sanguíneo, ou seja, é o que o nosso corpo mais tem livremente. Ela está envolvida em vários processos anabólicos e anticatabólicos do nosso corpo, ou seja, além de ajudar a produzir mais proteínas, né, ela ainda ajuda a não perder tantas proteínas assim. Observa, por exemplo, em situação de estresse, tanto ele fisiológico quanto patológico, por exemplo, em casos de queimadura, em casos de cirurgias ou em jejum, né, quando a gente está em jejum absoluto, ou então num treinamento muito intenso, a gente perde cerca de 50% desse nível plasmático de glutamina. Daí a importância da sua suplementação quando é o caso principalmente de atletas. As pessoas já em alto rendimento, para que esse volume não caia e a pessoa não perca esses rendimentos, a suplementação é muito importante. Sem contar que ela é diretamente ligada a todos os processos anti-inflamatórios do nosso corpo. Uma vez baixa, o atleta, o desportista, fica mais susceptível a doenças do trato respiratório, por exemplo, porque vai baixar a imunidade, e entre outros. Então, é verdade, a glutamina, por exemplo, é muito boa e eu recomendo totalmente o uso dela quando bem indicado em dosagens bacanas, ok?
Agora vamos falar um pouquinho sobre os termogênicos, mais conhecidos como queimadores de gordura. Eles prometem uma perda de peso independente da atividade física, ou seja, uma perda de peso milagrosa dessa queima de gordura mesmo, né? O que não acontece. Não acontece de forma, como é que eu vou dizer, satisfatória sem uma alimentação hipocalórica, ou seja, baixa de calorias, e sem uma atividade física adequada. Então não se iludam. Os queimadores, o que eles fazem? A maioria deles contém compostos, igual eu já disse antes nos pré-treinos, compostos à base de cafeína, de efedrina, que são estimulantes do metabolismo. Então você vai acelerar mais e com isso vai ter sim uma perda, mas pode gerar um tanto de efeito colateral, assim como eu disse dos pré-treinos no início. Então, fiquem ligados, não adianta, não existe milagre, gente. Quer uma perda de peso efetiva? Tem que focar na alimentação correta e no treinamento. Não tem milagre, é malhar mesmo, tirar o corpo para o movimento. Agora, a gente tem também os termogênicos à base de alimentos, que são os alimentares, que esses sim podem te ajudar no seu dia a dia. Você aumenta a quantidade de consumo desses nutrientes. São eles, eu separei aqui para vocês 7, que a gente pode fazer uso todos os dias e que vão ajudar sim. São os chá verdes, gengibre, pimenta, canela, ômega 3 e o alho, e o 7º, água gelada. Tomem todos os dias, em jejum, um copo de água gelada e cerca de meia hora, 40 minutos antes das principais refeições, mais um copo de água gelada. Você vai ver como que ajuda, tá? Então, vamos mais por esse lado. E podem usar os termogênicos? Claro que podem, mas desde que esteja associado à atividade física e alimentação correta. Agora vamos a um quadro que eu adoro, é a hora do mito ou verdade. Esse quadro que eu vou apresentar agora é o mito ou verdade. É um quadro que está fazendo muito sucesso, estou recebendo vários questionamentos, várias ideias nas redes sociais, principalmente de temas para a gente apresentar aqui. Então, você que está me ouvindo também pode mandar a sua sugestão. É sempre muito bem-vinda, ok? No quadro de hoje, como semana passada fez muito sucesso, como eu disse, eu continuei e fiz um mito e verdade todo sobre suplemento também. O primeiro, vamos ver se vocês estão sabendo sobre suplemento? Mito ou verdade? Creatina retém líquido e por isso causa problema renal. Mito ou verdade? Número 2. Mito ou verdade? O colágeno, usado como suplemento alimentar, diminui a flacidez, ou seja, aumenta a firmeza da pele. E aí, sabe a resposta? E número 3, os pré-hormonais são anabolizantes. Tá curioso? Não saia daí que no próximo bloco eu volto com todas as respostas.